para essa parte de hoje, eu trouxe aqui dados levantados pelo Goldman Sachs e uns dados levantados também por uma economista que eu gosto muito, que é a Rafaela Vittori, e hoje ela está lá no Banco Inter. Então eu vou, a partir de agora, essa parte aqui da nossa super quarta, eu vou trazer dados, eu vou até ler aqui alguma coisa, eu já deixei pronto aqui, né, para ler, para que você entenda mais ou menos, né, por que o problema fiscal está tirando o preço das ações, por que o problema fiscal está jogando a nossa bolsa para baixo e por que isso é tão importante. Isso é um ponto que a gente tem que entender, cara. Você tem que entender isso, né, para entender o mercado. Isso aqui, então, Gustavo, você está me dizendo que isso é relevante para a minha alocação? Não, não é. Não é. Por quê? Porque o relevante para a tua alocação é a tua empresa, a empresa que você gosta, que você acompanha e que tu vai comprar. Isso daqui é relevante para você ter uma visão de cenário e que pode fazer a bolsa perder 108 mil pontos, ir para 103 e quem sabe 96, e com isso a empresa que você gosta, a empresa que você acompanha, ela vai ficar mais barata, tá? Beleza, então vamos lá. Olha, o Goldman Sachs soltou um relatório hoje e diz o seguinte, que com a PEC kamikaze, PEC da gastança, PEC fura-teto, o que você quiser chamar, né? PEC de transição, você pode chamar de transição também, que aí você não põe o nome pejorativo. Enfim, com a PEC, isso não sou eu mais, tá? É o Goldman Sachs. O setor público deve apresentar um déficit de 1,4% do PIB em 2023, desculpa. Então, guarda esse número, tá? 1,4% do PIB, ou seja, a gente vai apresentar um déficit de 1,4%, ou seja, o governo vai precisar se endividar para poder fazer, se essa PEC for aprovada. Beleza? Agora vamos então ver mais algumas coisas que o Goldman falou aqui. Ó. A aprovação da PEC da transição no Senado deve fazer com que o setor público consolidado gere um déficit de 1,4% do PIB em 2023, ante um superávit de 1,4% do PIB esperado para 22. Então, em 22, a gente fecharia com um superávit de 1,4%, com a PEC, o banco espera um déficit de 1,4%. De acordo com o banco, as despesas fora do teto, né, incluídas na proposta, levaria a um aumento de 3 a 4% na relação dívida pública com o PIB. E aí o banco revisa a projeção de superávit primário consolidado para 2022 de 1,2% do PIB para menos 0,8% no cenário base de 2023. A proposta da PEC de transição e o consequente impacto na economia resultam em forte deterioração da trajetória futura da dívida pública. Ok? Isso aí que é um ponto importante, deterioração da trajetória da dívida pública. Bom, eu tenho também, segundo o Banco Inter, eu tenho aqui o gráfico entre déficit primário e o déficit nominal, e de 2010 para cá, esse déficit subiu absurdamente, o que é extremamente ruim, ok? Você tem um aumento desse déficit primário, e a partir de 2016 ele ganha uma trajetória de queda. A partir de 2016 eu tenho uma trajetória de queda, o que é positivo, o que fez os mercados inclusive ganharem fôlego a partir de 2016. Ok, 2020 foi uma alta absurda, impactado pela pandemia, porém os números de agora, fechando 2022, eles já estão abaixo, né, do pico, ou seja, do pico não, mas do momento onde eu tive o aumento em função da pandemia. Ou seja, eu tive um déficit aumentado em função da pandemia, gasto com pandemia, porém o trabalho fiscal foi feito pela parte econômica, então a gente tem agora números abaixo de pré-pandemia, tá? Ou seja, o dever fiscal vinha sendo feito, é o que levou a bolsa realmente para bater ali chegou a 130 mil pontos ali em 21. Tá? Chegou a 130 mil pontos em 21, aí teve guerra, teve uma série de coisas aí, entrou eleição no meio, aquela coisa toda, tá? E também levou aí a taxa de risco bater umas mínimas históricas aí. Bom, vamos lá. Aí eu venho aqui olhando para o Banco Inter, né? Olhando ali o que o Banco Inter escreve também, tá? A analista, a Rafaela, ela coloca o seguinte, tá? Após 6 anos de despesa PIB em queda, que é o que o gráfico mostra, a nova proposta deve trazer de volta crescimento real de gasto público, caso a PEC de transição aprove os gastos
enfim, ela coloca aqui em 120 bilhões, né, gastos a mais em 120 bilhões, vai ter um crescimento real de despesa de 5%. Ela coloca um aumento de despesa, inclusive uma tendência maior do que colocou o Goldman Sachs, tá? E voltaria ali para um patamar de 19% do PIB, ok? E aí ela diz o seguinte, que a questão fiscal 2022 foi muito benéfica em relação à arrecadação, e vocês sabem, né, houve uma redução de imposto, o que melhorou a arrecadação, é interessante isso, tá? As privatizações, ela coloca como um ponto importante a parte de privatizações, que ajudou também na questão fiscal, ou seja, é um conjunto de ações, ou seja, você diminui o tamanho do Estado, privatiza e reduz imposto, curva de Laffer, você aumenta de receita. E isso equilibrou fiscalmente, tá? E aí o que a gente vê agora é o inverso, né? Então, após atingir um pico de 88% de dívida PIB em 2020, né, essa dívida deve terminar 22 com 75%. Espera aí que caiu aqui o Insta, deixa eu ver aqui. Ó. Só um minuto, que eu estava na rede errada aqui, espera aí. Agora vai. Beleza, voltou aqui para o Instagram. Ou seja, então eu tive essa dívida PIB aqui em torno de 75%, é o que deve fechar aí, tá? E ela conclui que após a melhora conjuntural fiscal entre 2021 e 2022, o cenário para 2023 volta a ter desafios. Ela termina aqui o relatório dela dessa forma, tá? Colocando que essa PEC de transição, ou chame do que você quiser, vai trazer desafios. E o que isso muda no jogo efetivamente? Bom, se você tem então o maior gasto público, isso já foi tentado lá atrás, está sendo reeditado, 2010, 2015, não sei se vocês lembram, né? Dilma, Guido Mantega e tal, já foi tentado isso. Nós teríamos então um cenário de maior inflação, nós teríamos um cenário de Selic de 2 dígitos por mais tempo e nós teríamos também um cenário de queda do PIB. Fato. O que a gente está vendo tramitar hoje vai trazer esse cenário. Não adianta tentar de outra forma. Vai trazer esse cenário. É isso que acaba acontecendo quando você tem um gasto maior. Por quê? Porque o gasto público, pessoal, vamos lá, ele não é basicamente um gasto em infra, um gasto que geraria resultado. Ele até pode ser em alguma demanda, mas se você olhar, por exemplo, o PAC da dupla Dilma mais Guido, né, boa parte do PAC não foi entregue, que aí eu teria sim algum resultado econômico, eu teria um impacto econômico, mas isso não foi entregue, né? Então assim, nós estamos tendo um custeio maior com programa social, um custeio maior com salário, né, e que isso não gera PIB, não gera resultado, tá? Então não é interessante isso, por isso daí o mercado reprecifica o risco, o mercado olha de novo então para uma taxa livre de risco, exige mais dívida, mais taxa para tomar a dívida do governo, ou seja, para financiar o governo, e isso não é legal. Não dá para achar que isso seja legal, mesmo porque foi tentado no passado, não funcionou, foi tentado em outras economias, não funcionou, e é o que se desenha para cá. Gustavo, então tá tudo perdido? Não tá. Por quê? Porque esse negócio ainda vai à votação, né, precisa de aprovação, tem uma série de coisas que pode acontecer nesse meio em que ela não seja aprovada, né, e que a gente não tenha esse gasto excessivo. O teto de gasto é uma das ferramentas interessantes. Por quê? Porque faz o governo ser eficiente. Esse governo trabalhou com esse cenário, né? Não mudou o cenário, ou seja, de teto de gasto, e procurou ser eficiente. Redução do gasto público, né? Mudança ali do investimento, saindo do investimento público, partindo para o investimento privado, e conseguiu, de certa forma, trazer algum crescimento. O detalhe é que quando você tira o gasto público, o crescimento não é tão rápido, né? Não é um negócio tão simples. O investimento privado, ele é muito mais seletivo, né? Ele não é feito de uma vez, ele demora, porém ele é muito mais eficiente. Não dá pra gente discutir quanto a isso, tá? Então, assim, essa PEC realmente tá tirando muito preço do mercado, tá pesando demais. Agora, tá aprovada? Não tá. Esse cenário que já tá definido, o martelo foi batido? Não. Né? Então tem muita água para passar por baixo da ponte, tem muita coisa para acontecer. Esse é o meu cenário 1, né? Mesmo esse cenário 1 que desgasta, esse cenário 1 que é ruim, calma, porque ele ainda precisa de votação, precisa de uma série de coisas acontecerem, né, para esse cenário ir. Se qualquer revés que tiver, por exemplo, né,
a PEC de transição tinha ali um gasto dos excedentes de 200 bilhões, como escreveu no relatório a Rafaela Vitória. Só que, veja bem, parece, né, que foi revisto dentro da CCJ e não seria 200 bilhões, seria um pouco menos. Tá? Logo, o peso seria menor. O mercado precificou uma coisa, vai acontecer outra? Não sei, pode ser. Tá? Então vamos aguardar, ainda tem essas votações, vamos ver como é que isso vai passar. Agora, por mais que passe menos dos 200, né, não é legal. Né? O recado dado é que eu voltei a ser um governo gastador. Então, o mercado não vai aceitar realmente, ou não vai tratar com bons olhos. Eu vou ter o dólar para cima, eu vou ter uma Selic de 2 dígitos por mais tempo e eu vou ter uma maior dificuldade para as companhias. Agora, tá tudo acabado? Não. As empresas brasileiras, elas sabem ganhar dinheiro em cenários adversos. O grande problema dessa questão toda é realmente que isso gera maior desemprego, vai gerar um nível de desemprego um pouco maior, né, e vai gerar empobrecimento. Por quê? Quando eu exijo juro mais alto para financiar, o governo vai ser financiado. Ah, eu quero juro mais alto. Mas por quê? Porque você está gastando mais, cara. É uma conta muito simples, básica, tá? Você está gastando mais, eu exijo mais juro. Tá bom, então eu vou te dar esse juro maior. Quem tem condição de pegar esse juro, fazer esse investimento, se protege. Agora, e quem não tem, que são as camadas mais pobres, eles não vão ter condição de se proteger e vai ser impactado na veia, porque eu vou ter um dólar mais caro, né? Eu vou ter uma inflação maior e eu vou ter uma Selic maior para qualquer financiamento que se queira fazer, né? Então, infelizmente, quem vai pagar o pato realmente são as classes que não têm condição de se proteger, né? Você pode comprar aí um IPCA, alguma coisa nesse sentido, e acabar se protegendo desse cenário pior, tá bom?